Olá, muito boa tarde. Ler a Bíblia pode ser uma ocasião para encontros com novas perspectivas para a vida do dia-a-dia. Nos próximos minutos fazemos-lhe essa proposta analisando os textos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo. É para isso nosso convidado, Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Frei José Nunes, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Nós analisaremos os 3 textos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo, mas gostava de lhe perguntar de início sobre a importância que pode ter, de facto, um livro como este, o livro da Bíblia, ou um conjunto de livros que estão na Bíblia. Ele é para leitura recorrente a cada passo, ou é para leitura litúrgica? Que função pode ter na vida do crente? Eu penso que deve ser para leitura constante, contínua, na vida do crente. É claro que a maior parte dos cristãos lê e escuta a Bíblia no ritmo litúrgico. Isto é, mais nos domingos, nas festas, e já não está nada mal, até porque nós vamos fazendo um recorrido do texto bíblico ao longo da proposta litúrgica da Igreja, não é? Mas a Bíblia é um alimento diário, ou pode ser um alimento diário. Claro que para isso também convém ter um mínimo de preparação, ter um mínimo de introdução ao que são os textos bíblicos, aos géneros literários que aparecem na Bíblia, porque senão podemos muitas vezes não entender facilmente as coisas. Mas, dito isto, a Bíblia seria um alimento contínuo, um alimento diário. A palavra de Deus há de estar sempre no centro da vida da Igreja e na vida dos cristãos. Isso tem sido até, enfim, posto de realce por muitos documentos recentes da Igreja. Ainda há pouco tempo saiu, na sequência do Sínodo dos Bispos, saiu uma exortação pós-sinodal, uma carta apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, sobre a Palavra de Deus. O Vaticano II tinha feito o grande texto Dei Verbum. Aqui, na Igreja de Lisboa, estamos com um plano pastoral de 3 anos, em que a Palavra de Deus deve ser considerada como o centro da vida das comunidades cristãs e dos cristãos. E, portanto, lá está, a Palavra de Deus, a Bíblia, seria como que um alimento indispensável do melhor que há, para a vida de todo o cristão. Das férias, muita gente vai agora para férias, não é? Pois também, quer dizer, ler um pouco. Nós hoje, na vida, enfim, a gente tem coisas que faz todos os dias. Todos os dias a gente come, todos os dias a gente dorme, todos os dias a gente conversa com outros, todos os dias, ou quase, pelo menos muita gente vai ver os seus e-mails, no computador, enfim, vai à internet. Bom, mas por que não também reservar algum momento para pensar um pouco na vida ou conversar um pouco com Deus, e isso a partir da leitura de um pequeno texto bíblico, 2, 3 versículos, uma pequena história, enfim, uma parábola. É uma boa proposta. Sem dúvida que poderá ser, e descobre-se o texto bíblico de forma diferente quando ele se lê de forma continuada, que não, enfim, não na repartição litúrgica que é feita, não é? Sim, claramente. Quando nós lemos de forma continuada, nós vemos que há um encadeamento, uma sequência de textos. Dar agora um exemplo, assim, que me veio à memória. Por exemplo, se nós olharmos para o capítulo 15 de São Lucas, por hipótese, a gente pode ler o final, que é a parábola do filho pródigo. Mas, antes dessa, houve 2 pequenas parábolas. Uma da ovelha perdida e outra da moeda perdida. E antes dessas parábolas há uma introdução, os primeiros versículos explicam o sentido depois de tudo aquilo. Quer dizer, se nós lermos o texto todo, a gente percebe o encadeamento das coisas e percebe melhor o objetivo de Jesus ao contar aquelas parábolas. Agora, dito isto, não significa que nós, olhando para as leituras com a proposta litúrgica que a Igreja nos faz, nos missais, nas leituras de cada domingo, que a gente não possa ter um acesso muito fácil ao sentido da Palavra de Deus, não é? E tomando os textos que fazem parte da liturgia da Palavra das Eucaristias deste domingo, vamos então propor algumas pistas de leitura para esses textos. Muito bem. Desde logo o primeiro é do livro de Isaías, no capítulo 55, e onde, na profecia, se diz: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Que convite é este? E em que contexto, sobretudo, ele acontece, não é? Exatamente. Portanto, Deus diz: vinde à nascente das águas. Mais adiante diz:
porque dais dinheiro por aquilo que não é pão, e o produto das vossas canseiras por aquilo que não sacia. Deus diz assim, vinde a mim, eu sou a nascente das águas, eu dou-vos bom alimento, dou-vos bom refresco, boa água, e dou-vos bom pão, não gasteis naquilo que não vale a pena. Ora bem, nós estamos no capítulo 55 de Isaías, que é o final daquilo que nós chamamos o Deutero-Isaías. Não é preciso entrar em grandes explicações ou coisas demasiado técnicas, complicadas, mas nós, no livro de Isaías, que tem 60 e tal capítulos, nós pensamos, os estudiosos da Bíblia, nós pensamos que há 3 autores diferentes. Um até ao capítulo 40, que seria o primeiro Isaías, que viveu no século VIII a.C., depois, um segundo Isaías, que é este responsável pelos capítulos 40 a 55, e o final é isto aqui, e depois um terceiro Isaías, uns anos depois. Este Isaías vive claramente, e este texto refere-se a isso, ao final do cativeiro da Babilónia. Isto é, muitos israelitas, muitos judeus, muitos homens e mulheres do povo de Deus, tinham sido feitos cativeiros e deportados para a Babilónia. E estamos agora no fim desse cativeiro. Há um novo rei da Pérsia que consegue conquistar aquele território e que vai dar, digamos assim, liberdade aos israelitas, vai dar a possibilidade deles regressarem a Israel, deles regressarem à sua terra. E alguns não querem. Alguns não querem. Querem ficar já no sítio onde estão. Como se hoje, por exemplo, alguns imigrantes nossos que tivessem ido para a França, tendo já boas condições, não quisessem regressar, quisessem ficar lá. Bom, é uma comparação um pouco mal feita, mas é isto, ok? Bom. Ora, então é neste contexto que aparece esta afirmação. E então o profeta diz, falando da parte de Deus, vocês agora já se habituaram aí nessa terra estrangeira a algumas coisas. Têm algumas condições de vida, têm algum pão, mas vocês não têm o principal. Vocês não estão junto da vossa comunidade. Vocês, no fundo, perderam um pouco a referência que tinham a mim, o vosso Deus. Vocês não rezam em comunidade na vossa terra, com as vossas tradições. Então, escolhei o principal. Voltai para mim. Vinde a mim, voltai para a vossa terra também. E eu dou-vos o alimento melhor. Deixai aquilo que não é mau, que vocês já conseguiram ir nessa terra de imigração, nessa terra estrangeira. Em si não é mau. Mas eu tenho melhor para vocês. Este regresso, de facto, à terra prometida é um regresso que não é só físico, não é só geográfico. Exatamente. Quer dizer, o regresso físico, o regresso geográfico, corresponde também a um retorno espiritual, a uma determinada perspectiva de vida, a uma ligação a Deus, à vivência dos mandamentos, etc., não é? Claro que nós, a partir daqui, isto não é difícil de entender, porque nós, na vida, também experimentamos aquilo que o povo de Israel experimentou, não é? Nós sabemos que há coisas importantes, boas na vida, mas que não são o mais importante. Nós temos que fazer hierarquias, não é? Nós temos que priorizar coisas, não é? Por exemplo, nós na vida, é muito importante, por exemplo, ter um emprego. E ainda por cima, nos tempos de desemprego, que graça hoje, não é? Ter salário. Isto é importante, não é? Quer dizer, ter uma casa, ter um carro, que isso às vezes também facilita para muita coisa, não é? Tudo isso, ter férias, tudo isso é importante. Mas nós também podemos pensar assim. Essas realidades todas, que são muito importantes, diante de outras, como por exemplo, uma doença grave que nos aparece de súbito, essas coisas perdem todas muito a sua aparente primordial importância. Não é? Diante da morte de um familiar. Todas essas coisas que são importantes passam um bocado para segundo plano. Quer dizer, e nós então apercebemos que há coisas na vida que contam mais. E, portanto, essa é a experiência que o povo de Deus também fez. Eles não estavam mal já na terra da imigração, mas há valores mais importantes. E Deus convida-os a isso, não é? Há aqui um convite à coragem, à desinstalação, e pode ser o desafio que se tira deste texto. Também, quer dizer, coragem, desinstalação, mas sobretudo em vista da promessa de algo muito mais positivo. Quer dizer, Deus não pede uma desinstalação, Deus não pede uma coragem estéril, quer dizer, que não tenha um resultado positivo. Não, Deus pede essa desinstalação, mas em nome
de uma experiência de maior felicidade. Traduzido nesta promessa da aliança eterna com que o texto termina. Exatamente. Eu farei convosco uma aliança eterna. E eu dar-vos-ei manjares suculentos. Eu deliciar-vos-ei. Portanto, eu tenho uma aliança convosco, eu dar-vos-ei um alimento fantástico, um alimento extraordinário. Portanto, vinde que vale a pena. Vinde e vede, não é? E vemos, agora é o segundo texto, o texto que se escuta também nas Eucaristias deste domingo, é da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8º, no capítulo 8. Este texto, antes de mais, e antes de irmos à mensagem mais central que ele quer propor, ele insere-se num conjunto desta carta que tem uma finalidade muito própria, creio eu. É o tema da salvação, o tema do sentido da vida, em último caso, que é aqui tratado? Sim. A carta aos Romanos, aliás, juntamente com a carta aos Gálatas, tem uma temática bastante parecida. Falam-nos da salvação, e da salvação em Jesus, pela fé em Jesus e pela vivência dos valores do Evangelho, aqueles que Jesus anunciou. E, portanto, a salvação pela fé, a salvação pela adesão a Jesus e ao seu Evangelho. E não a salvação pelo facto de se ser de uma raça judaica, do tradicional povo de Deus do Antigo Testamento, ou ser de outra, que estaria condenada à desgraça e à não salvação. Portanto, esse é o tema da Carta aos Romanos. E então, neste capítulo 8º, São Paulo desenvolve essa temática da seguinte maneira. Nós realmente fomos salvos em Cristo. E ao sermos salvos em Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus, somos irmãos de Cristo. Cristo é nosso irmão. Cristo também e o Pai deram-nos o Espírito Santo. E é até pelo Espírito Santo que nós conseguimos perceber que somos irmãos e chamamos a Deus por Abba, Pai. Toda esta temática nos aparece no capítulo 8º. E o remate do capítulo 8º, da Carta aos Romanos, é então agora, esta espécie de hino em que São Paulo diz uma coisa realmente extraordinária. Deus salvou-nos, Deus amou-nos tanto em Jesus, que é impossível nós escaparmos ao seu amor. Deus ama-nos tanto, nós podemos rejeitá-lo, mas Deus mesmo assim nunca se poderá negar a si mesmo. Deus ama-nos. Nada nos poderá separar do amor de Deus. E então diz o texto, aquela famosa passagem, quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Nada nem ninguém. Ninguém. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada. É verdade que quando nós passamos por estes problemas todos, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, nós muitas vezes ficamos perplexos como é que Deus permite tudo isto. Mas o que o texto nos quer afiançar é justamente isso, é que Deus está connosco e nada nos poderá fazer separar do amor de Cristo. É um amor que nos envolve, é um amor que nos protege, é como que uma redoma de amor em que nós estamos envoltos e que nos acompanha no dia-a-dia da vida. Claro que isso para nós é muito importante, a gente sentir-se amado por Deus, a gente sentir que não há nenhuma força mais forte que Deus, e que Deus é de amor e de bondade para connosco, como diz o próprio texto, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados ou as potestades, quaisquer poderes imensos que possam existir, não são nada diante do poder de Deus. E o poder de Deus é o amor que Ele tem para nós. Portanto, isso é maravilhoso, quer dizer, nós podemos viver mais tranquilos, nós podemos viver mais sossegados, mais apaziguados, porque Deus nos ama e nada poderá separar-nos desse amor. Mas essa certeza... Vem da fé. Vem da fé. Pressupõe um percurso. É isso. É por isso que eu costumo dizer... a fé é uma coisa maravilhosa e muito importante. Muito importante. Eu dou graças a Deus de ter fé. Quer dizer, eu não digo que as pessoas que têm fé são melhores que as outras. Aí é que começam as confusões. Eu não digo que são as pessoas que têm fé que vão para o céu e as outras não. Não é isso. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus até viu muito mais fé em pessoas estrangeiras do povo de Deus, quer dizer, pessoas fora daquela realidade do conhecimento dos mandamentos e tudo isso. Agora, que a fé é muito importante, porque a fé dá-nos um outro olhar sobre as coisas.
A fé permite-nos encarar as experiências da vida de uma outra maneira. A fé realmente é um dom precioso. Não nos dá nada materialmente falando, mas mostra-nos o sentido que a vida pode ter e, neste caso, lá está. Nós, pela fé, mas só pela fé. E porque já fizemos essa experiência na vida, à luz da fé. Nós sabemos que Deus nos ama, que Deus não nos abandona, que Deus é nosso Pai, nosso amigo e nada nos separará. Gosto, às vezes, quando penso neste texto, ou leio, gosto de pensar enfim, metaforicamente falando, num poema de um dos nossos poetas, que diz assim: quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Ninguém. Ninguém pode domar os cavalos do vento. É uma força irresistível. Ninguém pode domar a liberdade de pensamento que está dentro de cada um. É impossível domar isso. Quem escrevia isto era, nos tempos da ditadura, digamos assim, o poeta Manuel Alegre. E realmente é uma imagem poética muito bonita para nos dizer também o que São Paulo aqui nos diz. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Impossível. Nada nem ninguém. O amor de Deus envolve-nos e nunca se separará de nós. Quando, há 2000 anos atrás, na sua passagem na Encarnação, Jesus Cristo terá tentado, enfim, sensibilizar os seus conterrâneos para esse facto, para a importância que tinha, através de milagres, através de parábolas também. O texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo, no capítulo 14 de São Mateus, fala-nos desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Exatamente. Falaremos do que ele significa, mas primeiro da metodologia que o próprio Cristo quis levar por diante. E através destes sinais, chamar a atenção para quê? Muito bem, muito bem. Qual o objetivo, de facto, do próprio Cristo? É reunir multidões e provocar a atenção através de milagres? Muito bem. Bem, para já, em primeiro lugar, e até no seguimento do que dissemos nas duas primeiras leituras, porque há uma unidade nestas três leituras. Então, porquê é que Jesus reúne multidões, cura pessoas, faz milagres e lhes diz coisas belas? Para lhes mostrar que vale a pena vir até Ele, vale a pena vir à nascente das águas, como dizia a primeira leitura. Vale a pena vir à fonte, de onde jorra a água pura, o verdadeiro alimento. E vale a pena porque aí se encontra o amor de Deus, que era o que nos dizia a segunda leitura. Nós vivemos envoltos no amor de Deus. Portanto, a pedagogia, digamos assim, de Jesus, ao atrair as multidões, e ao conversar com elas, ensinar-lhes coisas belas, ao fazer curas e ao fazer milagres, é para lhes mostrar isso. Vinde até Deus, vinde viver o Evangelho, isso vale a pena, aí se pode ser feliz e encontrar sentido para a vida. Neste caso? Sim, neste caso. Portanto, o texto começa por dizer que Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto. Nós temos textos evangélicos que nos dizem que Jesus começou a vida pública quando João Batista foi preso. Dizem algum texto evangélico diz que quando João Batista foi preso, Jesus decidiu pegar no testemunho que João tinha deixado e então começou a sua pregação. Aqui é diferente, aqui já não é a prisão de João Batista. João Batista teria estado preso há algum tempo e aqui houve a notícia de que ele foi morto. E Jesus retirou-se num barco, em particular, para um local deserto. O que é que Jesus terá ido fazer? Certamente meditar na vida, certamente triste com a morte de João Batista, pensar no que é que tudo aquilo significava, no que é que se exigia neste momento, meditar na vida, meditar naquilo, se calhar, que a ele próprio Jesus lhe poderia vir a acontecer. O mesmo que a João Batista. Bom, e depois vem uma frase extraordinária. Muitas pessoas, vendo que Jesus se tinha retirado para um local deserto, perceberam para onde é que ele ia e foram ter com ele. E Jesus encheu-se de compaixão para com as pessoas. Diz aqui. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou-lhes os doentes. Este é o começo de toda a ação de Jesus. E, no fundo, deveria ser toda a evangelização da Igreja. Quer dizer, qual é o princípio da relação de Jesus com as pessoas? É a compaixão que Jesus tem pelas pessoas. É querer salvar as pessoas. É querer dar o melhor às pessoas.
E então, Jesus cura as pessoas. Portanto, o melhor que lhes pode dar é a cura. E a cura em todos os sentidos. E depois vem a cura espiritual, que é o que o texto nos conta da multiplicação dos pães. Nos Evangelhos há 6 relatos de multiplicações de pães, são 6 relatos evangélicos referentes a 2 multiplicações. Portanto, tanto quanto nos apercebemos, houve 2 multiplicações de pães. E este texto fala claramente, portanto, em relação até com a primeira leitura que nós aqui escutámos, Deus alimenta-nos. E Deus alimenta-nos de muitas maneiras. Uma referência, porque também o nosso tempo está a chegar ao fim, ao dever da partilha. Diante dos poucos pães e peixes existentes, o desafio de Jesus foi, a partir disso, resolver o problema. Mas é que a partilha faz milagres, que é um dos ensinamentos do texto. Nós podemos ter pouco, mas se nós partilharmos o que temos e generosamente dermos uns aos outros o que temos, isso faz milagres. Vale isso dizer também, por exemplo, para a nossa situação do país. Se nós juntarmos vontades, se nós partilharmos o pouco que temos, mas as capacidades de cada um, as energias de cada um, nós vamos fazer milagres. Nós vamos conseguir superar as crises e tudo isso. Dizer também só que este texto é uma parábola, é uma metáfora da Eucaristia. E é por isso que São Mateus até usa aqui estas palavras. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos. São as 4 expressões que nós usamos sempre, todos os dias que celebramos a missa. Portanto, Jesus dá um alimento que perdura na história, para além deste milagre, é o milagre da Eucaristia, é o alimento que Deus nos dá permanentemente na vida. Para cada tempo, sem dúvida. Frei João, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter estado neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens propostas pelos textos bíblicos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana, boas férias se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.